É grave o estado de saúde do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. E é dentro de pouco tempo, você pode ter certeza absoluta, tanto quanto 1 mais 1 são 2, que esse assassino daqui a pouco estará atrás das grades. O tatuador Fábio Raposo chegou à delegacia acompanhado do advogado. A prisão dele foi decretada pela justiça. Caio Silva de Souza admitiu em depoimento ter colocado o rojão no chão. Eles precisam ter medo da justiça, porque eles já perderam o medo de vocês. O cidadão de bem está com medo. A Justiça do Rio de Janeiro decretou agora à noite a prisão do acusado de acionar o rojão que atingiu o repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. O homem foi identificado como Caio Silva de Souza. Houve o dolo, houve a intenção. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Imprensa, todos os segmentos da sociedade, partidos políticos, passaram a ter um discurso único, que buscava achar os grandes culpados e colocar esses dois meninos como se eles fossem assassinos, como se eles tivessem, na verdade, mais do que uma responsabilidade com aquele ato, na verdade, eles tivessem um dolo. Não tinha autoria no caso. De repente, o garoto vai para o seu advogado, dá uma entrevista em rede nacional da TV Globo, sem ser advertido do seu direito constitucional de ficar calado. A finalidade da medida cautelar extrema, drástica, iníqua, é uma antecipação. E nesse caso, tinha as patas e o focinho de uma antecipação de pena, porque interessava muito aquilo para passar a lei de terrorismo, colocar aquela visão conservadora sobre o rebuliço das manifestações. Teve um aproveitamento político muito claro, muito nítido, né? Um encaminhamento, inclusive, de um projeto de lei que criminaliza as manifestações populares que vem acontecendo aí no país. Outra passagem, delegado. Nesse lamentável episódio de violência, 2 jovens, inicialmente não identificados, acendem o artefato que dispara sem rumo, vindo atingir. Ele escreveu isso! Dispara sem rumo. Delegado pedindo a prisão preventiva de um crime culposo, que ele não podia pedir. Um dos responsáveis pelo lançamento da bomba se antecipa e se apresenta na 16ª DP. Os sinais estão ali. Essa prisão preventiva é claramente abusiva. O indiciado que se apresenta espontaneamente, o cara se apresentou e está preso. Isso está claríssimo. A respeito da questão do excesso de criminalização sobre os 2 jovens, eu gosto de deixar isso bem claro. Um do Meia e outro de Nilópolis, eles não são do Leblon, não são de Copacabana, não são nem de Tijuca. E o laudo técnico do esquadrão antibomba, o artefato, aspas, não apresenta a haste-guia feita de madeira para dar equilíbrio e direcionamento. Não deu uma decisão do STJ. Colocaram um artefato explosivo conhecido como rojão de vara no chão, junto a um canteiro, e em meio a um grande número de pessoas, e o acenderam, assumindo assim o risco da ocorrência do resultado de morte. O rojão de vara estava sem vara. Mas a denúncia não fala isso. O artefato foi conhecido como rojão de vara, mas esqueceu de dizer que por acaso estava sem vara. Esqueceu só disso, esse pormenor. Como é que esse aspecto fundamental do caso é omitido pela acusação? Uma coisa é acusar, outra coisa é maldizer. É honesto acusar dessa maneira? Que o direito de divergência está voltando a ser tratado no Brasil, como lá atrás, há 300 anos, foi tratado pelas forças autoritárias, autocráticas, que não queriam deixar emergir as transformações e as forças emancipatórias.
explosivo em local público. Este é o fundamento. Então, no Réveillon, o Maracanã vai virar uma carceragem. Por quê? Deflagrar artefato explosivo em local público, por si só a explosão. Mais importante que aquilo que o sujeito fez é aquilo que ele poderá vir a fazer. Isso é de uma perplexidade imensa, porque você controla a virtualidade do sujeito. Nós acabamos acreditando que, para a nossa segurança, há necessidade da tortura, em alguns casos, há necessidade das execuções sumárias, há necessidade do encarceramento. Eu acho que esses meios de comunicação competentemente colocam isso, para que a gente aceite como necessárias as medidas de exceção. Medidas essas que estão sendo desenterradas, como a Lei de Segurança Nacional, né, do entulho ditatorial que nós ainda temos. A investigação sobre vínculos políticos desses advogados e militantes, isso não lembra aqueles CPMs da ditadura que tentavam? Como é que pode isso? O delegado interessado em saber a que partido pertence o militante que é da defesa para um garoto preso? Que autoridade, que investigação é essa? Que polícia é essa? Que estado é esse que tem essa polícia? As manchetes que a gente vê diariamente nos jornais, aquilo que a gente assiste a cada noticiário de televisão, nós temos um permanente processo de amedrontamento das pessoas, uma espécie de descrição de um apocalipse final, de forma que num país como o Brasil, onde não existe oposição, a grande oposição é direcionada e norteada pela mídia. Naquele momento foi muito claro que as forças políticas conservadoras, eles se asseguaram todos, deram uma grande oportunidade de aumentar a produtividade. Mas você festeja inacreditável. Nós estamos caminhando a passos largos para um estado policial, sim. De repressão, ele atua sempre pelo medo. A gente botou 1,5 milhão de pessoas nas ruas porque se perdeu o medo, ou melhor, que mesmo com medo, as pessoas foram para a rua sabendo da importância de estar na rua naquele momento. E isso só aconteceu porque a gente teve um outro caminho de mobilização, que foi através das redes sociais. As recorrentes tentativas de desestabilização da ordem social, constantemente estampadas nas páginas jornais, precisa ser estancada, que torna necessária a prisão daqueles elementos incentivadores e autores dos atos de vandalismo. Então, Fábio e Caio, presos para que outros se aterrorizem e não participem de manifestações. Haverá algo mais imoral, mais kantianamente imoral, do que uma pessoa ser presa para produzir algum efeito em outras? No dia de sua morte, não estava fazendo outra coisa senão cumprir esse dever na Central do Brasil. A única coisa que ele poderia estar filmando era a violação de direitos humanos, que era cometida por policiais militares naquele momento. Porque naquele dia, 6 de março, na Central do Brasil, policiais militares espancaram muita gente. Um outro manifestante, um senhor idoso, foi atropelado e morreu, fugindo da polícia. Não podemos esquecer disso. Há nos autos sólidas informações da efetiva participação dos acusados em outras práticas delituosas associadas ao vandalismo e ao comprometimento da ordem pública. Em liberdade, continuarão estimulados a desenvolver a atividade ilícita. Manifestação é atividade ilícita. Aqui tudo é muito claro que a manifestação pública está sendo criminalizada. Claro.
Porque 2 rapazes, em circunstâncias tais, estão submetidos a um processo com uma acusação tão pesada como uma acusação feita contra esses 2 rapazes de homicídio, quando talvez, em outro contexto, eles estivessem respondendo a um processo completamente diferente. Como o fato ocorreu, eu interpreto que não houve dolo por parte dos agentes. Para que a lei tenha força, ela tem que ser aplicada. E para ela poder ser aplicada, tem que ser aplicada em cima do pobre. E ali se pode deitar e rolar. Não há quem se levante em defesa desses jovens. Nem família, nem grupo social a quem pertence, nada. A não ser pessoas com discernimento político claro. Julgados por homicídio qualificado, explosão, é antes de mais nada um desmerecimento da cultura jurídica dessa cidade. Que isso? Como é que passa uma coisa dessa, né? Não tem nenhum elemento que embase racional e fundamentadamente do ponto de vista jurídico penal uma acusação por homicídio qualificado e nem por explosão.